Pai do Senhor Jesus, meus amados irmãos, tudo bem? Eu estou aqui para deixar mais uma palavra reflexiva da parte do Senhor, uma palavra que se encontra aqui no livro do nosso irmão Lucas, no capítulo 15, no verso 8. O título diz: A parábola da dracma perdida. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la. E tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Palavras vindas de Jesus. Louvado seja Deus. Precisamos, meus amados irmãos, entender qual é a vontade de Deus nos últimos dias para nossas vidas. Tudo que Deus quer é que nós venhamos viver intensamente na sua presença e desimpedidamente para o seu serviço. Embora nós saibamos que há muitos obstáculos que tentam se contrapor à vontade de Deus, não é verdade? Porque nós sabemos que a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, mas é contra os seres caídos que, por sinal, ele tem um papel de atuar contra a igreja do Senhor. Nós temos também um campo de fé, um campo de fortalecimento vindo da parte de Deus ao nosso favor, para que possamos dar continuidade, com a graça do Senhor, aquilo que Ele tem começado nas nossas vidas. Jesus diz aos discípulos: Eu tenho uma comida que vós não conheceis. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Ou seja, Jesus estava dizendo: eu me alimento, eu vivo, eu sou conduzido, eu me fortaleço quando eu me disponibilizo a fazer a vontade de Deus, porque é a vontade de Deus que é boa, é a vontade de Deus que é perfeita e agradável. Então nós precisamos entender nos últimos dias, Efésios capítulo 5, no verso 17, ele diz: não sejais insensato, mas procurar entender qual é a vontade do Senhor. E para que nós possamos fazer essa vontade da maneira que Deus quer, existem algumas coisas que precisam ser achadas na nossa vida. Coisas que, com o passar do tempo, os anos que vão passando, vai nos desgastando e nós acabamos deixando se perder dentro de nós, às vezes. Porque essa parábola que nós lemos aqui, ela está em um contexto onde Jesus, a Bíblia diz que ele se aproxima, os pecadores e publicanos se aproximam de Jesus com o intuito de querer ouvi-los. E aí a murmuração por parte dos fariseus, eles se escandalizam em saber que Jesus come com pecadores. Então o contexto aqui é Jesus falando de salvação de almas. Mas eu posso tirar desse contexto de salvação de almas sem que me leve fugir da hermenêutica bíblica e aplicar ao contexto pessoal daqueles que estão dentro, mas ainda assim estão perdidos. Aqueles que estão dentro, mas ainda assim tem algo na sua vida que está perdido. E eu já começo te dizendo o que é que tem na sua vida perdido, que precisa ser encontrado. É um dom espiritual, é uma sensibilidade em saber aquilo que Deus quer de você. Porque a Bíblia diz: qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, e se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la. Porque aquela uma dracma que ela tinha e perdeu, dentre as 10, era de suma importância. Porque quando eu puxo isso para a minha vida, eu começo a entender que essas 10 dracmas pode simbolizar dons espirituais que Deus me deu, pode simbolizar frutos espirituais que Deus me deu, e talvez um deles eu perdi. Eu era um homem que talvez era doado para o ministério da obra social, e aí hoje eu parei de fazer obras de caridade, um exemplo.
Eu era um homem que evangelizava, e hoje eu parei e preciso me achar. Mas para que eu me ache, para que você se ache, para que aquela mulher achasse a dracma que foi perdida na vida dela, primeiro ela teve que fazer uma coisa crucial, que é indispensável na vida de todo crente em Jesus. A Bíblia diz que primeiro ela, para achar aquela dracma, ela acende a candeia. É o que nós precisamos fazer nessa manhã, nessa tarde ou nessa noite. Acender a luz de Cristo em nossos corações. A luz que está apagada, talvez nós estamos desanimados. Precisamos acender a luz do Espírito. Como, irmão Paulo, que eu vou acender essa luz? Jesus disse, achegai-vos a mim e eu me achegarei a vós. Porque todos que estão na luz vêm para a luz para que as suas obras sejam manifestas. Nenhum homem que está na luz, o intuito dele é ocultar a sua vida. A vida dele é uma vida exposta. As pessoas veem que tudo que ele está fazendo está na luz porque está sendo feita em Deus. A primeira coisa que o homem precisa fazer para se achar, para se encontrar no corpo de Cristo, saber qual é a sua função no corpo, é se aproximar de Cristo por meio da consagração, por meio da oração. A Bíblia diz que nós possuímos um altar ao qual não tem direito de ministrar os que habitam no tabernáculo, no corpo da carne. É um altar espiritual erigido pelo nosso Senhor Jesus Cristo, aonde a nossa vida santa e irrepreensivelmente precisa estar sendo continuamente oferecida no altar por meio dos sacrifícios espirituais. A primeira coisa que aquela mulher fez foi acender a luz, porque ela só perdeu porque estava sem luz, estava em treva. Porque aonde há luz, o que está oculto é manifesto. Aonde há luz, aquilo que está perdido é achado. Aquela mulher estava em trevas físicas, estava em escuridão física que levou ela por algum momento não saber aonde aquela dracma estava, porque estava perdida dentro de casa. Talvez está perdido dentro de você. Porque Romanos, no capítulo 11, no versos 29, me diz e te diz que os dons de Deus e a vocação do Espírito é irrevogável. Deus não toma, o que Deus te deu, Ele te deu. O que Deus começou na sua vida está em continuidade. Ao que depende de Deus. Porque ao que depende de você só está parado se você quiser. Porque os dons do Espírito e o chamado de Deus para a vida do homem, a Bíblia diz que Deus não sofre sombra de dúvida ou variação. Continua de pé. Deus não sofre mutações. Hebreus capítulo 1, havendo céu passará, havendo terra passará, mas o Senhor permanece o mesmo ontem, hoje e eternamente, e os dias dele jamais terá fim. Então a primeira coisa que aquela mulher faz e que Jesus está te instruindo nessa manhã a fazer é encontrar o que foi perdido por meio da luz do Evangelho, por meio da luz da palavra, por meio da luz do Senhor que vem quando o homem começa a se aproximar de Cristo e da sua palavra. Aquela mulher só perdeu porque estava com a luz apagada. Acenda a luz nessa manhã. Acenda a luz do Evangelho na tua vida nessa manhã, porque o Evangelho ainda continua sendo loucura para os que estão perecendo, mas para os que creem e estão sendo salvos, continua sendo o poder de Deus e sabedoria de Deus. A segunda coisa importantíssima nesse contexto aqui, que essa mulher faz para achar o que havia perdido, é acende a candeia e varre a casa. Louvado seja Deus. Depois que a luz está acesa, precisa-se agora de uma limpeza para que aquela mulher consiga achar o que foi perdido, porque a luz, ela conseguiu enxergar onde estava a bagunça. Com a luz de Deus na tua vida, você vai conseguir enxergar o que está errado e está impedindo
você de fluir e desenvolver naquilo que Deus te chamou e tem na tua vida. Aquela mulher acende a luz e mediante a claridade que vem do Pai, mediante a luz espiritual que vem de Deus, ela consegue enxergar agora quais são os seus caminhos em Cristo. Jesus disse, lâmpada para os meus pés, o salmista Davi, e luz para o meu caminho é a tua palavra. Ou seja, quando a luz da palavra, quando a lâmpada da palavra está iluminando a vida do homem, o salmista Davi disse, eu não ando mais em treva. Eu não me perco mais no meio do caminho. Eu não fico perdido em mim, porque eu não existo mais em mim. Agora eu existo em Cristo. Porque fora de Cristo eu não existo. Eu só tenho essa ideia de existência porque eu creio que Ele existe. Então o salmista Davi, ele estava dizendo, eu agora consigo me achar, porque os meus passos e meus pés agora, eles tornaram a estar edificado e fundamentado na luz da palavra, na luz do Evangelho de Cristo. É por isso que Jesus disse, vós está limpo pela palavra que eu tenho pregado, porque a palavra ela é essa luz que quando vem, ela nos limpa, ela tem a função regeneradora e nos dá graça, nos dá iluminação, para que nós possamos ver o que está errado e aquilo que nos cabe, nós possamos endireitar para nos encontrar no corpo de Cristo, porque quem está infrutífero até agora está porque quer. É um dom da revelação que você tinha, Deus lhe usava constantemente no Espírito, você sabe que era Deus, porque tem muitos enganosos por aí, profetizando aquilo que Deus não mandou, aquilo que está no seu coração, com falsas profecias, mas também tem a revelação que vem de Deus, e quem tem sabe. Quem tem a palavra da sabedoria sabe. Quem tem a palavra do aconselhamento sabe, quem tem o dom da profecia sabe, quem verdadeiramente tem o dom de falar em mistério, não é nem línguas estranhas, que na Bíblia você não encontra línguas estranhas, você encontra o dom de língua, porque quem fala em língua não fala homem, fala em mistério com Deus, quem tem o dom sabe. Embora tenha muitos fingimentos, existem os dons espirituais, e você está perdido até agora, está confuso, está em choque, talvez porque você até agora não entendeu que Deus te chamou para desenvolver esse dom espiritual para a utilidade do corpo. Porque o que Deus está dizendo para mim, para você nessa hora, nessa tarde, nessa manhã, é eu quero. Porque tudo aquilo que você quer de Deus e sirva para a edificação do corpo, a palavra de Jesus para você é, mestre, se quiser pode curar-me. Jesus disse, eu quero, seja limpo. Jesus está dizendo, eu quero, retorne à comunhão dos dons espirituais, retorne a ser fortalecido, a ser aceso, a receber o fervor por meio daquele dom que te acendia e te incluía na obra, porque é um dom que serve para o corpo de Cristo. A segunda coisa que aquela mulher faz, depois que acende a luz, é varrer a casa. A Bíblia diz que depois que ela varre, ela procura diligentemente até encontrá-la. Depois que você acendeu a luz, varreu a casa, você agora só precisa se encontrar, saber qual é o seu chamado no corpo, a sua posição, que até aquele momento estava inaltiva, infrutífera, e agora o ministério vai voltar a fluir na tua vida, porque como eu falei anteriormente, os dons de Deus e a vocação do Espírito são irrevogáveis. Estamos vivendo um tempo de pessoas que Deus a perdoa, mas elas não se perdoam. O filho pródigo, ele estava nesse constrangimento, ele estava nesse atrito interno, aonde, pela parábola, nós conseguimos entender que ele, como filho, ele tinha uma função dentro do seu lar, dentro do seu aconchego familiar. Ele tinha uma ocupação como filho, porque todos aqueles que Deus chama a ser filho, ele dá um dom, ele chama Timóteo e diz, Timóteo, não te faças negligente para com o dom que há em ti. Quem está se fazendo negligente até aqui é porque quer, porque o dom já está. E o filho pródigo, ele, porque cometeu um pecado, o pai já o tinha perdoado. Porque a partir do momento que ele disse, levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti. A partir daquele momento a luta já foi travada.
Porque o arrependimento nasceu no coração dele. Aí a Bíblia diz que Deus o perdoa, pelo Deus que nós conhecemos de misericórdia, mas só que ele ainda não se perdoou a ponto de entender que o pai era misericordioso para o restituir novamente na comunhão familiar. Ele disse, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Não sou digno de ser tratado como um de teus filhos. Trata-me como um dos teus trabalhadores. A Bíblia diz que ele vai ter com o pai tão misericordioso, tão bom, a ponto de restituir, a ponto de fazer o homem se encontrar naquilo que ele estava perdido e dar aquilo que aquele homem tinha, mas perdeu por negligência. A Bíblia diz que o pai vai ao encontro dele. Quando ele chega de perto do pai e fala, pai, não sou digno de ser tratado como teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Leia a Bíblia e repare para ver se o pai deu sequência àquela conversa fútil, que não tinha nem mais ligância para o pai, porque para o pai o que importava é que ele chegou. Para Deus o que importa é que você está de volta querendo exercer o ministério, querendo novamente ser usado nas mãos de Deus como um vaso nas mãos do oleiro que se quebrou, mas que ele o refez segundo a sua própria vontade de novo, e agora te deu alça, agora botou liga, te deu temperança, te deu mansidão, e agora você é um vaso apto e útil ao possuidor. A Bíblia diz que o pai fala, o meu filho estava morto, mas chegou. Embora para o filho ele quisesse ser servo, para o pai ele ainda era filho, não filho. Eu continuo, eu torno a te dar aquilo que você tinha aqui em casa, o direito. A Bíblia diz que ele, no início desse versículo, pegando toda a sua veste, tudo que era seu foi embora. Mas quando ele chega, a primeira coisa que o pai faz é: pega a melhor roupa e o melhor anel, porque se meu filho estava morto, mas chegou. Aí eu te pergunto, ele não tinha levado toda a sua roupa? Como que o pai disse, pega a melhor roupa e o melhor anel? E detalhe, roupas que cabia nele. Porque o pai sempre tem meio de justificação para tirar de você aquilo que te acusa. Aquilo que te condena ali é uma veste da justificação. Ou seja, filho, aquela veste que tu tava, porque a veste que o filho tava era a veste dele. Vestes que ele saiu da casa do seu pai quando leva tudo. Mas o pai tá dizendo, se contaminou lá fora, não serve mais para usar aqui dentro. Tira, porque eu tenho uma veste nova e faço coisas novas na tua vida. A partir daquele momento foi restituído na comunhão, foi restituído no corpo. Sabe por quê? Só por um simples fato, porque Deus não é o homem. Deus não é um Deus metamórfico. Um Deus que vê você como um homem vê. Um Deus que não tem misericórdia, porque para o homem você peca contra o homem hoje, daqui a 10 anos você já se arrependeu no coração, mas quando o homem firma no seu semblante, ele lembra daquela afronta que você fez contra ele, mas Deus não. Deus não é assim não, meus amados irmãos. Então precisamos rever os nossos conceitos, precisamos de luz, precisamos varrer a casa e procurar diligentemente até encontrá-la. E quando aquela mulher faz esses 3 parâmetros, a Bíblia diz que ela chama as suas amigas e pode se alegrar novamente. E ela diz, alegrai-vos comigo porque achei a dracma que eu tinha perdido. Quando você achar o que foi perdido dentro de você, a alegria vai retornar. A paz vai retornar. Você retornar para a comunhão do corpo de Cristo, aí vai se cumprir na tua vida aquela palavra que diz, chorai com os que choram e alegrai com os que se alegram. Aí você vai ver novamente você embutido na alegria e na comunhão da igreja. Tão somente porque você achou que estava perdido. Você agora vai passar a ouvir novamente a voz do Senhor. Porque se tem alguém que sabe o que Deus tem na sua vida, é você. Que o Senhor Jesus continue te abençoando e te dando graça para que você entenda que não há nada perdido, mas que Deus pode novamente te iluminar e você voltar novamente para a comunhão do corpo e da igreja, com o coração cheio de fé, com o coração cheio de amor e de confiança, deixando de lado as dúvidas, porque a Bíblia diz que tudo que é feito e não provém de fé é pecado. Que
Que nessa manhã o Senhor Jesus te fortaleça, para que você seja fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Amém, meus amados? Um beijo e a paz do Senhor Jesus seja com teu coração.